Oi, me chamo Luna e hoje eu quero trazer uma forma diferente de fazer um brainstorm, mas é um brainstorm criativo e que envolva desenhos e arte e essa fluidez. Eu tô fazendo esse exercício para ajudar também com o processo de ansiedade, porque eu tô com um processo de mudança, então essa vai ser uma forma leve, descontraída de eu organizar essas ideias e colocar no papel de forma mais palpável o que eu preciso fazer nessas etapas. Então quero mostrar pra vocês. E sério, eu comecei já, esse daqui é um geralzão das coisas que eu preciso destrinchar e ter mais ideias. Eu já anotei algumas perguntas, algumas coisas que eu preciso pensar. Então, o primeiro que eu vou fazer vai ser da mudança. Eu tô para me mudar, sair do apartamento que eu moro e eu preciso organizar mentalmente e num papel o que eu vou levar, o que eu não vou levar, o que eu vou me desfazer, o que eu vou vender, o que eu vou doar. Então, eu preciso muito esclarecer todo esse processo para poder me organizar durante esse mês, então eu quero mostrar um pouquinho. Eu comecei já, fiz esse desenho assim livre para poder começar a fazer esse brainstorm. Foi o mesmo processo que eu fiz com esse daqui, eu só fui rabiscando com a caneta e depois eu vim aqui criando alguns desenhos que eu fui enxergando, que foi vindo assim na minha cabeça. E a ideia é justamente isso, você abrir mão do controle. E eu confesso que é um pouco difícil pra mim, né, como uma pessoa ansiosa. Mas abrir mão desse controle e de certo ou errado e simplesmente fluir com os desenhos. Isso também é um ótimo exercício criativo, quero trazer isso também pra cá. Eu vou mudar aqui pra poder mostrar mais de pertinho. Então, esse primeiro que eu vou fazer vai ser sobre a mudança. A ideia é que eu não preciso fazer tudo na mesma direção do papel, né? Vai girando ele conforme eu vou fazendo, mas esse daqui vai ser sobre mudança. Anotei algumas coisas aqui para mudança, né? Caixas, separar coisas para vender, o que me desfazer, móveis para levar. Aqui eu vou falar com uma amiga minha sobre a possibilidade de deixar algumas coisas na casa dela nesse processo de mudança, onde achar as caixas, anunciar no LX o que eu for vender. Então aqui eu vou começar com isso, então vou colocar caixas, separar elas por livros, decoração, altar, coisas de arte, e aqui as coisas que eu pretendo vender. Então, eu pretendo vender o fogão, a geladeira, a mesa, a escrivaninha, roupas, livros. E aí, conforme eu vou fazendo e vou sentindo que tô meio travada nas ideias que eu preciso pôr no papel, eu vou aproveitando esses desenhos em volta e deixando a criatividade fluir. Eu gosto de fazer bastante olhos. Nas minhas artes sempre tem olhos. Não sei, é uma conexão que eu tenho muito. Plantas também eu gosto. E esses desenhos fluidos também, eles fazem com que a gente só desenhe, sabe? E isso também treina a nossa mão, porque querendo ou não, é importante exercitar essa parte da coordenação motora. Esses desenhos fluidos também fazem com que a gente não se prenda num perfeccionismo, sabe? Eu particularmente tenho muita dificuldade com essa questão de perfeccionismo e através da arte foi onde eu consegui ir me libertando um pouco mais.
e ajuda muito. Eu recomendo pegar um papel aí, colocar ideias ou fazer simplesmente esses desenhos mais fluidos. Boa parte dos meus desenhos, na verdade, eu começo a desenhar e eu não sei exatamente o que vai surgir, eu simplesmente deixo vir. E tem muitos que eu só saí rabiscando, enxergando desenhos assim, no abstrato, né? Então eu gosto muito. E estar fazendo um brainstorming desse jeito é bem novo pra mim. Também é resultado da minha terapia hoje. Esse modo de tirar as ideias da cabeça pra não ficar ansiosa e dar esse toque artístico, né? Que eu gosto muito. E, na verdade, é o que eu sou, né? Eu sou artista e eu não consigo não colocar arte nas coisas que eu faço. Então, foi um método que eu encontrei para aliviar os pensamentos e me organizar também, de certa forma. E eu acho bem divertido, sinceramente. Uma coisa que eu acho legal é virar a folha de ponta-cabeça, de lado e ver por outra perspectiva, sabe? Isso não tá aplicado só a esse exercício aqui ou a arte, mas eu acho que muitas vezes a gente se limita só a um tipo de visão ou de pensamento e esquece, pode olhar por outros ângulos, por outra ótica, sabe? E gosto de fazer esse exercício de ir virando e vendo as possibilidades do que pode ser, sabe? E eu vou desenhando enquanto não vem a ideia do que anotar ali para esse processo de organização. Vou fluindo sem cobrança de traço reto ou não era isso que eu queria desenhar ou me expressar. Simplesmente ir fazendo e acreditando no processo aí do que vai surgir, do que vai sair. E é uma forma também de aproveitar. Eu sei que isso aqui é bem simples, mas por mais simples que seja, tá na minha cabeça. Então a ideia é esvaziar a cabeça desses pensamentos, então eu vou anotando tudo. Meu celular parou de gravar, mas eu anotei aqui alguns pontos do que precisa ser feito, né? Tirar as fotos dos móveis, dar um aviso, esse daqui eu já dei o aviso. Separar o que vai em cada caixa, por tema ou cômodo. Me desfazer dos acúmulos e... meu Deus... Eu sou além de artista, uma pessoa que vê as coisas na rua, assim, caçamba, que gosta de garimpar, traz pra casa e muitas vezes não consegue acompanhar as ideias, né, de ideias e execução. Então eu preciso me desfazer de algumas coisas que eu vejo que, não vai rolar de eu fazer arte e tudo mais, então eu vou precisar estar me desfazendo dos meus projetos, de ideias do que eu posso fazer, mas... também vou separar aquilo que pode ser utilizado e feito. Uma das coisas também que eu lembrei é que eu vou precisar ver caminhão de mudanças, né? E eu acho que eu só vou conseguir ver isso mais depois, né? Quando eu decidir o que vai ficar não, né? O que eu vou me desfazer, o que eu não vou, o que vai, né? Comigo efetivamente ou não. E então isso eu vou deixar mais para depois. Bom, nesse processo eu já tô meio sem ideias, né? Eu acho que o que eu vou precisar fazer é realmente dar uma olhada nas minhas coisas, ver o que vai, o que não vai e separar, né? O que eu vou levar, o que eu não vou levar e vou vender, o que eu não vou levar e vou doar. E é um processo, né? Ainda mais que eu me considero uma pessoa bem apegada a certas coisas, assim, principalmente que envolvam
com os cacarecos que eu tenho ou coisas que eu acho na rua pra poder transformar em arte, porque às vezes bate o sentimento que tipo, ai, eu só não transformei em arte por conta de não ter um local melhor pra fazer, mais espaço, ou ai, me falta tal ferramenta ou tal material e que eu vou poder fazer independente do espaço. Então são essas que eu vou dar prioridade, e as que precisarem de espaço ou que não for útil, né, por assim dizer, no momento, vou acabar me desfazendo. Bom, por hoje eu cansei de fazer esse brainstorm criativo, principalmente da mudança. Eu acho que vai fluir, e a ideia é pegar esse brainstorm, essa arte, durante os dias, né, que eu tenho esse mês para me organizar. Aí ficou lindo, ainda tem espaços para vir mais coisas, mais desenhos também, e colocando essas ideias assim no papel e para fora da cabeça, né? Eu, como uma pessoa que é ansiosa na maior parte das vezes, principalmente quando envolve grandes mudanças ou mudanças no geral, eu acho que foi uma forma criativa de encontrar isso, de misturar arte com esse brainstorm, assim, de anotar as ideias, e vou tentar aplicar mais isso. Quero registrar mais esses processos também e aplicar mais isso, sabe, para outras áreas da vida também, de olhar com um olhar criativo e leve para as coisas, sabe, para as decisões e tudo mais, e que muitas vezes não é, né, exige da gente energia, às vezes é difícil mesmo, e tudo passa. É uma notícia boa, mas também, e eu acho que para os momentos difíceis isso é uma frase de alívio, e para os momentos bons eu acho que é um lembrete de aproveitar o presente, de se estar presente. E, enfim, isso que eu queria mostrar hoje, nesse processo assim criativo, que me fez tirar um pouco das abas abertas da minha mente. É isso. Eu espero que possa. E eu acho que isso. E eu acho que é E eu acho que esse é um exercício muito bom para fazer para diversos temas e áreas da vida. Inclusive, eu quero passar essa semana fazendo mais desses brainstorms criativos e pegando várias áreas da minha vida, que eu acho que, porque eu tô sentindo essa necessidade, essa vontade também de olhar mais para dentro, de olhar para minha vida com mais consciência. E esse processo é uma forma de poder olhar para as áreas da minha vida, para ter essa consciência, só que de um jeito leve, de um jeito que me acalma, sabe? De refletir e pensar sobre. É isso. Tô feliz de gravar esse vídeo. Hoje foi um dia Foi um dia difícil de manhã, mas eu persisti e fiz com que meu dia inteiro não fosse difícil. Então, fazer esses movimentos foi algo que me ajudou a não deixar esse dia tão difícil. Conversar, partilhar e ter esse brainstorm de ideias, né, criativo. E foi algo que esvaziou um pouco minha mente, me deixou bem, melhor, menos ansiosa, e eu quero praticar mais isso. E de certa forma eu espero que possa ajudar alguém nesse processo criativo. E é isso.
fico por aqui.